O que são Virtual Threads? Minha carreira travou, eu preciso de mentoria para destravar ela? Como é que eu integro Keycloak e Quarkus? Olha só, essas e outras dúvidas que o pessoal mandou para mim lá na rede vizinha, eu vou responder agora nesse vídeo. Meu nome é Alder Moraes e meu objetivo aqui é ajudar você, Dev, a estar entre os profissionais mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. Se esse é o tipo de assunto que te interessa, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever aqui no canal ou, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, não esquece de se inscrever aí no podcast também para você não perder os próximos episódios. Regularmente eu abro lá na rede vizinha uma caixinha de perguntas e hoje é o dia de responder algumas delas de maneira mais profunda aqui com você. Ou seja, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, no próximo vídeo, você já sabe o que fazer, né? E olha só, hoje também estou testando aqui não usar aquele meu background preto que normalmente eu uso, né? Aquele fundo aqui preto. Me fala aí o que você acha, se tá mais legal assim ou se você prefere com um fundo mais escuro. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas de hoje. Helder, poderia me explicar o que são Virtual Threads e qual a relação delas com a programação reativa? Pessoal, é assim, as threads originais do Java, elas são um wrapper em cima das threads do sistema operacional. Ou seja, quando você está usando uma thread no Java, se você já usou uma thread no Java, o que você está fazendo de verdade é usar uma thread do seu sistema operacional mesmo, não importa qual seja. O problema é que as threads de sistema operacional são um recurso muito caro e limitado. Elas são consideradas um recurso. Assim como você tem memória, você tem CPU, você tem disco, você tem thread. Tá? Então o seu sistema operacional ele tem um número limitado de threads que ele é capaz de executar. E via de regra, as threads desse sistema operacional elas são diretamente atreladas à capacidade de processamento daquela máquina, daquele ambiente. Tá? Ou seja, se você quiser executar mais threads dentro de um mesmo servidor, de uma mesma máquina, você normalmente precisa investir em hardware. E daí vieram as Virtual Threads, que foram lançadas aí no Java 19. E o que elas são? Elas são threads também. Você inclusive usa a mesma API original do Java para usar as Virtual Threads. Só que ao invés delas descerem a execução até o nível do sistema operacional, elas ficam dentro da JVM. Ou seja, quando você está usando Virtual Threads, a JVM está abstraindo para você toda e qualquer questão relacionada ao sistema operacional. Por conta disso, a JVM consegue remover várias limitações, o que dá uma capacidade de processamento muito absurda. Você vai encontrar aí na internet pessoas que executaram milhões de Virtual Threads em uma máquina muito simples. Isso porque as threads de sistema operacional elas têm que fornecer recursos para qualquer tipo de linguagem. E aí tem linguagens que precisam funcionar de um jeito, funcionar de outro, enfim, tem 1 bilhão de linguagens aí no mercado. E acontece que esse ajuste, a barra ela foi colocada para baixo, para que pudesse atender todo mundo. Quando as Virtual Threads rodam dentro da JVM, a gente consegue colocar essa barra lá em cima e ter uma capacidade de processamento muito melhor. E esse grande ganho ocorre principalmente porque em processos que geram algum tipo de blocking I/O, numa thread de sistema operacional, você teria que trocar o processo que está usando aquela thread. Lembra? A thread é um recurso. Então é o seguinte, o processo chega e fala, dá essa thread para mim, essa thread aqui que chama Joãozinho, vou usar a thread Joãozinho para mim. Estou aqui esperando um I/O, então eu estou com um blocking I/O. Então o que eu faço? Eu não fico segurando essa thread, eu devolvo essa thread para o pool e algum outro processo vai usar ela. Essa troca, esse swap que é feito, ele é muito custoso e ele é muito lento. Então, boa parte do tempo que a gente perde executando threads tradicionais é por conta disso também. Quando a gente usa a Virtual Thread, ela simplesmente espera aquele I/O que ela está aguardando de fato. Porque não tem esse custo de manter essa thread presa a um processo, porque é muito barato rodar uma thread virtual. Então, elas são mais rápidas, não exatamente porque elas conseguem processar coisas mais rapidamente, mas porque elas são muito mais eficientes em aguardarem os I/Os. Em relação à programação reativa, olha só, ela surgiu muito para que a gente fizesse um uso melhor do hardware disponível, porque quando a gente trabalhava no modelo tradicional de thread, normalmente você tinha que aumentar
né, como eu disse, né, o hardware para poder executar mais threads, mas dificilmente você conseguia usar o hardware na máxima capacidade dele. Com a programação reativa, isso melhorou muito, a gente consegue usar muito melhor o recurso que está disponível. Porém, quando surgiu a Virtual Thread, ela faz isso de uma forma muito melhor e também muito mais simples. Por quê? Porque você, na programação reativa, você tem um outro estilo de programação, você tem outras APIs. Normalmente ela é uma programação mais complexa. Então, para você usar as Virtual Threads, você simplesmente coda o Java que você sempre codou, o Java que você está acostumado. Inclusive, nos papers, eles incentivam que você use uma programação mais simples para que você realmente deixe para a JVM cuidar de tudo isso e com um desempenho muito superior. Então, em muitos casos, pode ser não que vai acabar com a programação reativa, mas que talvez você não precise usar. Se você estiver começando um código do zero, talvez você não precisaria optar pelo código reativo se você estiver usando Virtual Thread. Helder, com o Project Loom, com o projeto Loom, acha que o Java toma lugar de algumas linguagens como o Go? Então, só para dar um contexto, né, para quem não sabe do que a gente está falando aqui, dentro da plataforma Java, do grande projeto, do grande ecossistema que é o Java, muitas evoluções ocorrem através de projetos. E esses projetos normalmente levam anos e são entregues em fases. Muitos estão aí há muito tempo já acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem o Valhalla, que é muito conhecido, que é um projeto que ele visa melhorar a performance de acesso a dados da linguagem, através da forma como ela lida com tipos primitivos e com seus wrappers, como integer e double, por exemplo. A gente também tem o Panamá, que ele visa facilitar a conectividade de código Java com componentes de outras linguagens, como as bibliotecas baseadas em C. Temos também o Ember, que consistentemente vem adicionando recursos à linguagem para facilitar a vida de nós devs Java, né? Então, assim, TextBlocks foi um projeto do Ember, Records foi um projeto do Ember, Pattern Matching foi um projeto do Ember, Sealed Classes também foi um projeto do Ember. Então, o Ember tem esse objetivo grande aí de realmente adicionar recursos para facilitar e melhorar o seu código. E tem o projeto dessa pergunta aqui, que é o Loom, que basicamente ele está reformulando a forma com que a JVM lida com threads. E respondendo à pergunta, eu não vejo linguagens tomando o lugar de outras linguagens, tá, gente? Eu já falei isso algumas vezes, sobre isso algumas vezes aqui. O que eu vejo são ferramentas resolvendo problemas. Pensando assim, não necessariamente um dev Go vai deixar, né, de usar Go, vai querer aprender Java, só porque agora tem Virtual Thread no Java. Mas o que eu vejo sim que pode acontecer é um dev Java não precisar aprender Go ou não precisar aprender outras linguagens se aquilo que ele precisa fazer já está dentro do Java. Capite? Helder, mesmo com todos os cursos da internet, vale a pena fazer uma pós em Java? Galera, é o seguinte, na minha humilde opinião, linguagem de programação é algo técnico demais para você estudar numa pós, ok? Eu faria pós para desenvolver alguma habilidade que não seja tão evidente no core da minha carreira como dev, algo que pudesse me ajudar na minha promoção, algo assim, sei lá, algo ligado à liderança, a negócios, enfim, de verdade, alguma habilidade que não seja tão evidente dentro da carreira de desenvolvedor de software. Então, Helder Moraes, eu não faria, tá, uma pós em Java. Mas, se você decidir fazer, só lembre-se de uma coisa, que o curso em si não serve para nada, tá bom? O curso, o que vai contar de verdade é o que você vai fazer com o que você vê lá no curso, com o que eles ensinam no curso, tá? Então, se você implementar as coisas, se você usar nos seus projetos, se você fizer alguma coisa com aquilo, aí sim faz de boa e sucesso aí na sua pós. Helder, eu empaquei na minha carreira, tenho mais de 10 anos na área, seria a hora de uma mentoria para me ajudar nisso? Pessoal, eu sou suspeito para falar sobre mentoria, porque depois que eu experimentei o que uma mentoria pôde fazer na minha carreira, eu virei fã de mentorias. Tanto que, depois da primeira, eu fui atrás de outras para que me ajudassem a desenvolver outras habilidades, outras coisas que eu precisava desenvolver, o que também me levou a criar uma mentoria e depois, quando eu criei a Confraria Dev, eu incluí em toda a entrega que eu faço ali, mentorias regulares também, porque eu sei da importância
e do impacto que mentoria tem na carreira de um desenvolvedor. Então, sim, eu creio que o mentor certo te ajudaria a destravar a sua carreira. E o que seria um mentor certo? Seria alguém que chegou aonde você quer chegar ou que ao menos esteja trilhando o caminho que você quer trilhar e que esteja alguns passos na sua frente. Porque mentoria não é nada além disso, é alguém que está alguns passos na sua frente, no mesmo caminho e que te estende a mão e te ajuda a evitar obstáculos e para também lidar com tudo aquilo que vai vir nesse caminho, porque ele já está passando por ele apenas alguns passos na sua frente. Helder, como eu faço para integrar Keycloak com o Quarkus? Estou há semanas tentando fazer isso. Olha só, embora isso não seja a coisa mais complexa do mundo, também não é tão simples assim ao ponto de eu responder aqui no meio dessas perguntas, tanto que o nosso colega está tentando aí e não está conseguindo, né? Eu precisaria gravar um vídeo só sobre isso. Eu até posso fazer, mas não é o caso aqui hoje. Mas o que eu vou fazer que vai te trazer uma solução bem mais rápida do que esperar um outro vídeo é deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, um link para o guia oficial do Quarkus, exatamente sobre como que faz essa integração do Keycloak com o Quarkus, tá bom? Então, vai na descrição aqui que o link está lá e boa sorte. E se tiver dificuldade, deixa nos comentários aqui que eu tento te ajudar pessoalmente. Helder, fala um pouco sobre o Istio em relação ao Kubernetes. Pessoal, vamos lá. O que é o Istio, primeiramente? Antes de explicar o que é o Istio, vamos explicar um negócio chamado Service Mesh. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo só sobre Service Mesh. Se você estiver interessado, dá uma olhada lá também. Mas, explicando para vocês aqui é o seguinte. Quando começaram os primeiros projetos de microserviço, aí se a gente colocar talvez 2012, 2013, né, os grandes projetos, as pessoas começaram, né, a fazer aquelas porções de sistema distribuídos e se comunicando e tal. E aí o que acontecia? Eu tinha que, como eu disse, né, os serviços se comunicarem. E aí cada serviço precisava, por exemplo, se autenticar para poder falar com o outro, precisava, de repente, fazer um load balancing, de repente fazer alguma coisa relacionada a fault tolerance, implementar coisas de observabilidade, enfim, várias coisas que envolvem essa comunicação entre os serviços. E aí, cada serviço tinha que ter os códigos específicos para cada uma dessas áreas. E aí, em um dado momento, começamos a perceber o seguinte, que esses códigos eram todos repetidos. Pô, em todos os sistemas eu tinha autenticação, em todos os meus serviços eu tinha observabilidade, em todos os meus serviços eu tinha fault tolerance. E com a evolução, né, que toda tecnologia tem, começou-se a pegar essas coisas que se repetiam e jogar a uma camada de infraestrutura, que essa camada hoje nós conhecemos como Service Mesh. Então o Service Mesh é uma camada de infraestrutura que está, por exemplo, né, na pergunta aqui no Kubernetes, e essa camada ela gerencia toda a comunicação entre os seus microserviços. Então você não precisa mais ficar adicionando todos esses códigos relacionados à comunicação entre os microserviços dentro do seu microserviço, porque você tem uma camada cuidando disso, você configura essa camada, você trabalha nessa camada, mas é algo muito mais abstraído do seu código. Então você pode focar em fazer um código mais direcionado ao que o seu negócio precisa. Então isso é o Service Mesh, e o Istio é um projeto open source que é um projeto de Service Mesh. E especificamente um projeto de Service Mesh que roda em cima do Kubernetes. Tá? E uma coisa muito interessante é que se você já tentou instalar um Istio na mão dentro do Kubernetes, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, mas felizmente existe um negócio hoje chamado Operators. Operators é um pattern que a gente tem dentro do Kubernetes, onde você usa esse pattern para integrar ferramentas diversas dentro do Kubernetes, e existe um operator do Istio para o Kubernetes. Então, se você simplesmente instala esse operator dentro do seu Kubernetes, e aí você tem o Istio funcionando lá. E aí é só você habilitar o seu namespace que você quer usar para usar dentro do Service Mesh, e aí você já consegue começar a implementar isso nos seus microserviços, tá bom? Então, dá uma olhada lá, todos eles projetos open source, tá? Istio open source, Kubernetes open source. Se você já usou OpenShift também, tem lá o operator do Istio para OpenShift, e aí dá para sair usando. Facilita muito a vida, inclusive eu fiz um vídeo outro dia falando que às vezes você precisa escolher as batalhas, né, que você vai lutar.
muito provavelmente, em alguns casos, faz mais sentido você aprender a lidar com o Service Mesh do que sair fazendo esses códigos todos dentro do seu microserviço, o que, infelizmente, é o que muita gente ainda acaba fazendo em pleno 2023. Helder, afinal, para que serve o atributo Serial Version UID? Tá? Talvez, não sei quantos já viram, né, o que é esse Serial Version UID. Né? Então vamos lá dar um pouquinho de contexto aqui também antes de responder a pergunta. Olha só, se você criar uma classe agora, tá, numa IDE, você for lá, vou criar uma classe e fala que essa classe implementa a interface serializable. Tá? Então, você está definindo uma classe que ela é serializável, para isso ela precisa implementar a interface serializable. Se você fizer isso em alguma IDE, muito provavelmente essa IDE vai te falar o seguinte, vai te dar um warning dizendo, olha, você precisa criar, você precisa implementar o Serial Version UID. E aí, muito provavelmente também, essa IDE vai te dar 3 opções. Você definir o número como 1, ou ela te dar um long maluco, não um número long aí, enfim, aparentemente aleatório, não é, tá? Tem uma lógica esse long, mas para você vai soar como aleatório. Ou a terceira opção, que não é tão recomendada, que é você adicionar uma annotation de suppress warnings relacionado ao Serial Version ID, ou seja, falar assim, olha, eu não vou informar esse cara, e nesse caso o compilador vai gerar esse número, esse atributo para você em tempo de compilação. Ok, entendido, mas afinal de contas, para que serve esse atributo? Por que eu tenho que informar? Por que quando eu estou olhando o código aqui, eu caio lá em classes que são serializáveis, sempre tem esse Serial Version UID? Ele é um atributo que ele serve para garantir a compatibilidade entre quem está serializando e quem está deserializando um objeto. Tá? Então vamos pensar que, por exemplo, eu estou gerando um PDF nessa ponta aqui, e aí eu serializei esse PDF, e aí eu vou mandar esse PDF para algum outro lugar, via qualquer protocolo que seja, e aqui nessa ponta eu tenho alguém que vai deserializar esse PDF. O Serial Version UID, ele vai garantir que existe compatibilidade entre quem serializou e quem vai deserializar. Por quê? Porque se o ponto class que estiver aqui na deserialização for de um Serial Version UID diferente, vai dar erro, não vai deserializar. Isso porque, quando você compila aquela classe, o ponto class tem o Serial Version UID, e quando você serializa o objeto, esse número também vai dentro desse objeto serializado. Então, tudo isso é realmente para fazer uma checagem de compatibilidade. Porque muitas vezes, dependendo aí de como é que funciona, né, a distribuição da sua aplicação, pode acontecer de você ter uma versão aqui do lado que está serializando diferente daquele outro lado que está deserializando por qualquer motivo que seja. Então, para evitar que haja problemas nesse meio do caminho, existe essa checagem. Muita gente opta por deixar como 1, né, o default, e aí fica a vida inteira como 1. Dependendo do modelo do seu negócio e da sua aplicação, pode ser que faça sentido. A documentação, a especificação não recomenda isso, recomenda que você realmente implemente isso, e que se você tiver uma nova versão dessa classe que potencialmente pode fazer um processo diferente na deserialização e invalidar essa serialização, que você mude esse número, né, na hora que você tiver essa nova versão, exatamente para que você force, entre aspas, dar um erro na outra ponta, para que a outra ponta também seja atualizada quando for necessário. Em linhas gerais, é isso. Então é isso, essas foram as perguntas de hoje. Me diz aqui nos comentários se você já teve algumas dessas dúvidas, se você já passou por alguma dessas situações aí e se as respostas aqui te ajudaram ou não. Beleza? Então, valeu por ficar até aqui, por assistir até aqui. Até a próxima e tchau.